Capítulo 9. Na ação do bem. É norma dos benfeitores da espiritualidade não esmorecer nos trabalhos que realizam em favor do bem comum. Assim, voltaram os seareiros do bem à desativação das sombras, para que se cumprissem as promessas feitas pelos profetas às criaturas da terra. Quantos pensam que a descensão dos planos superiores à carne, de espíritos altamente evoluídos, se processa como num passe de mágica? Como se enganam? Eles vêm de plano em plano, obedecendo às mesmas leis e trabalhando sem perda de tempo nas linhas do seu entendimento. Quem conhece a vida de Maria de Nazaré e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, somente no período que eles estiveram na Terra, poderemos dizer que pouco conhecem sobre eles, que são verdadeiramente cegos no que tange ao antes e ao depois das suas estadas na Terra. Muitas coisas estão escondidas nas dobras do tempo e a bondade de Deus permite que se fale alguma coisa que possa servir de utilidade nas nossas lutas de melhoria interna, exercitando o coração. Vamos encontrar os ceareiros em Caná da Galileia, pequena aldeia de tradição. Ali, os homens derramaram sangue aos borbulhões, lutando no clima da força e da ignorância, por causa de simples pedaços de terra. Ali, a usura avançava, dominando todos os sentimentos que, por vezes, nasciam no coração. A cidade de Caná ficava perto de Nazaré, ao lado de Cafarnaum, Magdala e Tiberíades, que rodeiam o mar da Galileia. Caná, mais tarde, seria o berço de Natanael e palco dos primeiros fenômenos realizados pelo Divino Mestre. Nesse pequeno aglomerado de pessoas, a atmosfera psíquica estava carregada de magnetismo inferior e era preciso limpá-la, pois que ficava muito próxima de Nazaré, onde já se encontrava o anjo sublimado do Senhor. Ali se reuniam, por afinidade, muitas falanges de espíritos das sombras, já conscientes da vinda da grande luz, procurando atrapalhar o que estivesse ao seu alcance. Muitos outros espíritos chegavam pelas embarcações que acostavam no Mediterrâneo, vindas de Roma, fortalecendo os grupos de espíritos malfeitores no sentido de irem de encontro à luz. Desse modo, tornava-se um conglomerado de entidades perniciosas nos arredores e nas ruas da cidade em conversações. Pessoas e famílias que ali residiam há muito tempo, sem maiores problemas, começaram a sofrer perturbações generalizadas, desarmonia entre familiares e amigos e mortes sem procedência, ao contrário de Nazaré, onde a ordem e a alegria graçavam em toda a cidade. Havia muito trabalho a fazer e os ceareiros iriam trabalhar para restabelecer a paz e a confiança naquele povo de Deus. A luta seria árdua, porque já estava organizado o mal. Restava, portanto, ao bem desativar os irmãos das sombras e acender luzes por onde passassem. Mas, como Deus é sempre bom e justo, não falta o amparo a quem se dedica ao serviço da caridade. A fé dos espíritos estava acesa e suas mãos dispostas para as atividades na construção da esperança, semeando nos corações e no pensamento de todo o povo as profecias e a alegria da certeza de que estava para vir o Salvador do mundo. Os ceareiros chegaram à conclusão de que deveriam falar à multidão de espíritos desencarnados que se encontravam em Caná e, para tanto, necessário se fazia que eles, ou quase todos eles, baixassem as vibrações, permanecendo na faixa dos espíritos inferiores e os convidassem para as reuniões que desejavam fazer no nível que eles pudessem assimilar. E foi o que fizeram. Parte dos ceareiros permaneceu no plano espiritual elevado, em forma de vigilância e defesa dos que estavam nas ruas da pequena cidade. As ruas de Caná, aos olhos espirituais, estavam repletas de entidades desencarnadas, chegando ao ponto dos próprios irmãos das sombras se assustarem com a profusão de elementos de toda a ordem. Começaram a pregação em uma praça, de forma a atrair os espíritos curiosos e dali encontrarem facilidade para levá-los, sem violência, para um sítio próximo da aldeia. Um deles, revestido de fluidos específicos do ambiente terreno,
o que o tornou bem visível aos espíritos desse naipe, começou a falar e os seus próprios companheiros começaram a chegar na curiosidade própria de quem desconhece o assunto. Daí a pouco, notava-se uma multidão de espíritos procurando ouvir o orador, que assim discorria com segurança. Vede bem todos vós, sou um sacerdote, porque sacerdote é aquele que se interessa pela coletividade acima dos seus próprios interesses. As minhas roupas estão rotas para que eu possa entrar em qualquer ambiente, sem humilhar os sofredores e conversar com eles sem arrogância e sem despertar neles a inveja pela minha situação por eu estar no mesmo nível. Porém, todos juntos poderemos encontrar a paz. Qual o móvel de todos que aqui me escutais? Não precisais responder, porque eu sei e sei porque passo as mesmas necessidades. É o bem-estar para nós e nossos companheiros mais próximos que exista abundância para toda a coletividade. Quantos de vós não tendes parentes trancafiados nas cadeias e sofrendo nas masmorras? Sei que são muitos e que procuram vingança, e eu tenho modo de vingar com mais propriedade. Quantos de vós, que me ouvis, não foram vítimas de torturas ou foram obrigados a se suicidarem? Quantos não foram escravos do nascimento ao túmulo? E quantos não foram jogados nos vales dos imundos como párias, sem redenção? O orador parou um pouco e, no mesmo instante, todos levantaram os braços assinalando a verdade e apoiando o velho sacerdote que chorava por eles. O tribuno olhava a multidão com piedade e notou o quanto estava valendo o trabalho, como o verbo é valoroso, mesmo no plano do espírito, depois de se ganhar confiança, e continuou com emoção. Meus caros companheiros, não precisamos pertencer a esta ou àquela pátria, nem nos arvorarmos em escolhidos deste ou daquele poder, mas lutar por nossa paz, pela nossa felicidade. Ela existe. Depende de nos unirmos em um só ideal. Quantos de vós estáis procurando vossos parentes, mãe, pai, irmãos, filhos, e não os encontrais, e não sabeis onde eles estão? E se existissem meios de encontrá-los, não seria uma grande alegria? É para isso que deveremos lutar, para a nossa libertação, pelos nossos direitos, atendendo também a certos deveres. Vós, que estáis aqui reunidos, devereis ser soldados desse ideal, passando a convidar todos dessa cidade para uma reunião que deveremos fazer amanhã em um sítio às margens do Mediterrâneo, para não ficarmos muito à vista dos contraditores. E para que fique bem visível, para todos reconhecerem de longe onde é o local, será colocada uma bandeira branca onde estará escrito com letras vermelhas e brilhantes: Renovação. Esse é, pois, o endereço onde vamos nos reunir. Uns gritavam de alegria, outros saíam desconfiados, mas a maior parte já começou a convocar companheiros para o grande comício às margens do mar, no silêncio da noite. E Léo e seus companheiros construíram fluidicamente uma acomodação simples, de gigantesca proporção, dando-lhes razoável conforto para que o orador pudesse ser ouvido e assimilado. Na hora determinada, o salão estava cheio. Mais de 2.000 entidades ali se encontravam à espera do orador que os convidara. A fraternidade já estava começando entre eles. Os seareiros estavam trabalhando invisivelmente, no sentido de que o assunto da noite pudesse encontrar ressonância em seus corações. Era de se admirar como se fazia silêncio no meio de espíritos tão desequilibrados. É que fomos feitos todos em condições de amar. Soou uma campainha e logo notaram que deveria ser a chegada do tribuno anunciado naquela praça. A expectativa era geral. O que aquele companheiro iria falar? Uns pensavam, fosse o que fosse, era muito melhor do que eles poderiam supor. Eram almas sem destino e sem paz. Melhor seria acompanhar um líder que mostrasse caminhos de maior esperança. Nesse ínterim, os seareiros estavam preparando uma queima de energias negativas sobre a cidade de Caná, magnetismo denso que empestava a atmosfera da aldeia, provocado pelas falanges de espíritos inferiores que ali chegaram e mesmo pelos encarnados da mesma faixa de entendimento.
Essa energia negativa, envolvida com o ar que as pessoas e animais respiravam, entrava na corrente sanguínea juntamente com o oxigênio, perturbando o metabolismo humano e até o espiritual, cerceando os centros de força e atuando nos próprios pensamentos. Por isso, os espíritos resolveram queimá-lo na atmosfera, enquanto não prejudicasse mais os moradores de Caná por processos que não empobrecessem o ar. Aguardavam apenas a ordem de Hillel. No casarão, uma música suave, como prenúncio da fala, foi derramada do teto, levando os ouvintes a melhores acomodações. Daí a segundos, surgiu no palco o mesmo ancião da praça, que foi recebido com palmas, como se trouxesse respostas às perguntas ansiosas, indicando caminhos onde seriam realizados seus desejos. O velho, mostrando idade avançada, cujas formas o tempo não perdoa, levantou a destra e disse à massa que esperava seu verbo entusiasmado: "A paz seja com todos nesta casa." Rasgou-se em seus lábios um sorriso de contentamento, numa expressão de amor por todas as criaturas que se postavam ali para ouvi-lo. Disse com amabilidade, sem esconder as emoções que fluíam pelos seus grandes olhos: "Posso chamá-los de filhos, porque os anos que pesam sobre meus ombros já me dão esse direito. Todos sabemos que somos espíritos, que não pertencemos mais ao reino dos chamados vivos. No entanto, poderemos lutar juntamente com eles por dias melhores, por termos criaturas ainda na carne que muito amamos. É de meu dever pedir a todos, mesmo a aqueles que já conhecem a função do verbo, para acompanhar as minhas ideias em silêncio, analisando o que ouvirem, porque, sem atenção, vamos perder o nosso tempo, e isso não deve acontecer. O tempo é precioso para que os nossos dons compreendam a mensagem da natureza." Notava-se que o silêncio era o único que se salientava no ambiente, e o orador estava em cima de um tecido mais ou menos fluorescente, à guisa de tribuna. Continuou com carinho, às vezes mesclando as palavras com energia: "Meus filhos, temos o direito de nos reunirmos como agora, em plena natureza, onde o mar nos conforta e o magnetismo das águas nos anima. Sei que existe entre alguns de vós certa revolta contra os doutores da lei e os governadores. Sei que o movimento de nacionalismo é intenso para muitos e que o movimento de defesa se torna urgente para muitos dos nossos companheiros. Sei que todos sofrem angústias inumeráveis no coração por ofensas inúmeras que receberam daqueles que se dizem pastores dos rebanhos. Isso nos parece injustiça pela filosofia rotineira da terra. Porém, lhes afirmo que são lições que nos ensinam, oferecendo-nos preciosas experiências para melhores dias. A princípio, parece que a nossa conversa não vai interessar aos companheiros. E é por isso que pedi silêncio, para que ouçam tudo o que devo dizer e que a consciência de cada um tenha tempo de recolher a verdade que deve ser dita. Quero dizer-lhes que existe uma inteligência suprema nos dirigindo a todos e que ela não tolera injustiça. Ela espera e dá a quem merece o que pedir pelos atos. Por vezes demora, mas cada um recebe o que deu sem que o infortúnio esqueça o caminho, quando as intenções são malévolas. Sei que entre vocês não existe maldade. Há, sim, equívoco no modo de viver, e é o que deveremos com urgência compreender para a nossa própria paz. Como buscar a paz se estamos querendo a guerra? É contradição absurda. Quem mata fica envolvido na morte, e quem ajuda cria em torno de si e dentro do coração a força que alivia a consciência. Todos devemos lutar, mas, antes de tudo, saber lutar. Há quantos milênios se formam grupos que se contrapõem ao estado de guerra em todos os países sem nada conseguirem? É porque não sabem por onde começar a luta, e é por isso que queremos alertá-los, passando a estudar juntos, promovendo um adestramento dos companheiros de forma a não falharmos nas investidas. Alguns deles, os mais ousados, queriam se levantar por notarem certas conversas contrárias aos seus ideais de destruição. No entanto, outros companheiros lhes deram sossego à agitação
E o tribuno continuou a sua fala inteligente. Quem pretende destruir também fica sem lugar de permanecer. A própria prisão é um lugar de segurança para o prisioneiro, construído pelos seus ofendidos. Quem destrói não compreendeu a necessidade de construir para melhorar, para sua própria defesa. Se todos os que se reúnem em grupos para executar determinada ideia passarem a discordar, a brigar, a se desentenderem, qual o resultado? O inimigo sempre vence quando não encontra resistência. O general vitorioso é sempre aquele que consegue ordem nos seus comandados, fé nos seus ideais e o mesmo amor entre todos. Uma vara se quebra facilmente, disse um grande comandante egípcio, mas um feixe de varas tornar-se-á difícil de ser quebrado. As varas são as pessoas, somos nós. Se nos reunirmos em torno de intenções boas, seremos fortificados e sempre venceremos os que nos queiram mal. Deveremos proceder quais pessoas de bem que luta para a paz de todas as criaturas. Tenho certeza de que nenhum de vocês odeia as criaturas que somente ajudam. Vocês intentam perseguir e fazer justiça aos que lhes fizeram e continuam fazendo mal. Temos notícia, e todos devem ser sabedores, do Messias anunciado pelos profetas, muito falado nas sinagogas, que vem restabelecer todas as coisas. Alguns dentre vocês estão revoltados antes de ele chegar, pensando que a coisa vai piorar para os que sofrem. Já pesquisamos, meus filhos, esse anúncio. E ele verdadeiramente vem, mas nunca do modo que os rabinos esperam, nos palácios e no seio dos nobres, sob a orientação das casas chamadas de Deus. Ele vem fazer justiça e o seu amor é aquele que auxilia todos sem distinção. Vou dizer-lhes uma coisa que talvez vá assustar a todos. O mal não compensa. Quem semeia o mal colhe violência. Os que aqui se encontram estão protegidos. Vocês querem atacar, mas não aprenderam a se defender contra os ataques. Essa é a verdade. Devo anunciar-lhes uma verdade que poderão comprovar logo mais. Retiramos todos vocês daquela cidade, porque ela vai imediatamente entrar em chamas para queimar os resíduos inferiores que o ódio gerou, inflamado pela maledicência. Todos, com certeza, já ouviram falar ou leram sobre o estado em que ficaram Sodoma e Gomorra pelo fogo que desceu do céu. Eis que poderão observar logo mais o que vai acontecer com Caná da Galileia. Eu lhes peço para não participarem mais do ódio e da vingança, do orgulho e do egoísmo, porque senão esse fogo que verão neste momento, que será o próprio fogo da Geena, queimará os seus próprios corações. Todos se assustaram, querendo sair em busca de um plano mais elevado para constatar do alto se a cidade em referência estava realmente se queimando. Se fosse verdade, iriam acreditar no enunciado e seguir realmente outros caminhos. O ancião disse com serenidade melancólica: Vamos sair todos e observar o resultado da maldade gerada pelo coração. Pediu para abrirem as portas e o receio fê-los ficar sentados. Porém, o tribuno desceu os degraus de onde estava e os convidou a seguirem-no para assistirem ao espetáculo. Com certa demora, todos saíram, pairando no alto pela potente força de alguns espíritos que se postavam invisíveis. O ancião transmitiu a mensagem aos ceareiros, dando função à telepatia, e estendeu a destra em direção a Caná da Galileia, que todos poderiam ver de longe, pelo clarão das estrelas. Daí a instantes, ouviram como que uma explosão na atmosfera do lugarejo e viram, espalhando-se em toda a região, um fogo devorador que parecia queimar o próprio ar e, em certo espaço de tempo, as explosões se sucederam, fazendo estremecer o litoral do Mediterrâneo, recuando o próprio vento que soprava do mar. Os espíritos que se reuniam no casarão se aglomeraram em torno do sacerdote, uns se ajoelhando aos seus pés, pedindo proteção, outros desaparecendo de temor, sem pensar no destino. O que se tornou o pastor daquele rebanho disse-lhes com suavidade e carinho: Meus filhos, se querem se salvar do mal, é necessário que façam o bem. Somente ele lhes dará coragem para enfrentar todos os obstáculos, porque permanecer no mal não confiam em ser algum? Agora quero dizer para todos que Deus está em toda parte, inclusive dentro de nós, a nos ouvir. Ele tudo vê e tudo dirige. Quem permanece no mal viverá no engano
e sofrerá as consequências dos seus próprios atos. Aqueles que quiserem me acompanhar, que me sigam na paz de Deus, pois na casa do Senhor há lugar para todos os seus filhos que se arrependem do mal que fizeram e poderão entrar na escola do bem, onde a felicidade é o fruto do amor e do saber. O velho, com o coração em Deus, volitou por cima do mar onde as águas se movimentavam no ritmo da paz e as estrelas faiscavam como se sorrissem para a terra. Uma onda de magnetismo superior invadiu todos os que ali estavam e o ambiente serenou-se como a refletir a madrugada. Os cabelos e as barbas do ancião começaram a se iluminar como uma chama benfeitora, e aquela luz foi tomando todo o seu corpo de maneira a sustentar os espíritos conduzidos por ele. Daí a instantes, escutavam lindas melodias que consolavam os aflitos e lhes renovavam a esperança. Depois de instantes, o aglomerado de espíritos conduzidos por aquele sacerdote vigoroso dava entrada em um ambiente de paz.